Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Então, vamos começar mais uma vez uma nova aula de outra resolução do CONTRAN para o concurso do Detran do Estado de São Paulo, resolução 623 de 2016. Só antes, rapidinho falando para você privilegiar esse trabalho que é gratuito que eu estou fazendo para você, para te ajudar. Então você pode fazer isso só apenas se inscrevendo aqui no canal, aqui embaixo, é de graça, tá bom? E aí me ajuda a crescer na plataforma. É só clicar no botão aqui embaixo e inscrever-se. Lembrando que eu também estou com minha apostila de questões inéditas para esse concurso, que diz respeito às questões de códigos de trânsito brasileiro e das resoluções do CONTRAN comuns aos dois cargos, que são essas aí que você vê na tela, que é a capa da apostila, tá bom? Mais informações, se você ainda não viu, no primeiro link da descrição deste vídeo, ou fica até o final, que eu também deixei um link para você ir direto para outro vídeo que vai te explicar certinho. Então vamos começar. Nessa resolução a gente vai falar, dentre outras coisas, dos procedimentos de remoção do veículo, de recolhimento do veículo, entre outros, tá bom, pessoal? Então, começando pelo artigo 2º, que é o que importa pra gente, para fins previstos nesta resolução, entende-se por... Então, ele vai dar a definição, o que é a remoção de veículos. Por exemplo, inciso 1, é uma medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito. Então, lembra que é uma medida administrativa que é o agente da autoridade de trânsito que vai aplicar quando da constatação da infração de trânsito que caracterize o que é a necessidade de se retirar o veículo do trânsito, que será recolhido em local apropriado. Então a chave é você lembrar dessa parte. Precisa caracterizar a necessidade de se retirar o veículo do trânsito, que será recolhido em local apropriado, certo? Inciso 2 é o recolhimento. Veja, o inciso 1 falou em quê? Medida administrativa. O inciso 2 fala em ato de encaminhamento do veículo. Então, veja, pelo início já dá para diferenciar uma da outra. Então, remoção de veículos é uma medida administrativa. Recolhimento já não é uma medida, é um ato, entendeu? Já é o ato de recolher. Então, é o ato de recolhimento, de encaminhamento do veículo ao pátio de custódia a qualquer título, decorrente de remoção, retenção, abandono ou acidente, realizado por órgão público ou por particular contratado por licitação pública, inclusive por meio de pregão. Tá certo? O inciso 3 agora fala da custódia de veículos. É um procedimento administrativo, veja que agora não é mais uma medida administrativa também, é um procedimento de guarda e zelo de veículo recolhido ao local apropriado diretamente por órgão público responsável pelo recolhimento, por órgão público conveniado, por particular contratado por licitação, inclusive por meio de pregão ou mediante credenciamento. E por fim, temos o leilão, que é o mais diferente de todos, digamos, que é uma modalidade de licitação, na verdade, né? Entre quaisquer interessados para a venda de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Então essas são as definições. Começando agora a falar de procedimentos propriamente ditos, artigo 3º. Os procedimentos e prazos de custódia dos veículos recolhidos em razão da penalidade ou medida administrativa aplicada por inobservância a preceito do Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar, abandono ou acidente de trânsito obedecerão ao disposto nessa resolução. Então, qualquer uma dessas situações vão obedecer ao disposto que a gente vai falar nessa resolução. Parágrafo único. A remoção de veículo a qualquer título, conforme estabelecido no CTB, deverá ser instruída por meio de processo administrativo devidamente protocolizado pelo órgão responsável por sua custódia, onde serão anexados os documentos em ordem cronológica a partir do termo de remoção ou documento equivalente, obrigatoriamente emitido, inclusive a cópia do prontuário do veículo recolhido, onde conste a situação atualizada do registro. Artigo 4º. Caberá ao agente da autoridade de trânsito responsável pelo recolhimento do veículo emitir a notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura ou por meio de sistema informatizado que possibilite a identificação do responsável, que discriminará as seguintes coisas:
os objetos deixados no veículo por conveniência e inteira responsabilidade do condutor, os equipamentos obrigatórios ausentes, o estado geral da lataria, pintura e pneu, os danos do veículo causado por acidente ou da sua condição de trafegar em vias públicas, identificação do proprietário e do condutor sempre que possível, dados que permitam a precisa identificação do veículo, registrado a termo C irregular, e também o prazo para retirada do veículo sob pena de ser levado a leilão. Parágrafo 1º, o termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente será preenchido em no mínimo 2 vias, admitida a hipótese de uso de arquivos informatizados que permitam, lógico, sua impressão e utilização em processos instruídos, sendo o seguinte: a primeira via é destinada ao proprietário ou condutor do veículo recolhido a qualquer título, e a segunda é destinada ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo, que instruirá o devido processo administrativo. Inciso 3º. A terceira, se necessário, a identidade contratada ou conveniado pelo acolhimento do veículo em depósito, quando for o caso, e a quarta, se necessário, ao agente de trânsito responsável pelo recolhimento. Parágrafo 2º. O condutor do veículo flagrado, mesmo que não habilitado e ainda que não seja o proprietário que conste do registro, poderá ser notificado e receber o termo do recolhimento ou documento equivalente com eficácia de notificação. Presta atenção nesse parágrafo 2º, pessoal. Isso aqui é importante e pode cair na tua prova. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que ele pode cair. Então, o condutor do veículo flagrado, mesmo que não habilitado, então o condutor, imagina o condutor, ainda que ele não seja habilitado, e também, ainda também que não seja o proprietário do veículo, então, mesmo que ele não seja habilitado e esteja lá dirigindo, e mesmo que ele também não seja o proprietário, que conste o registro, logicamente, poderá ainda assim ser notificado e receber o termo de recolhimento ou documento equivalente com eficácia de notificação, tá bom? Parágrafo 3º, considera-se notificado o proprietário ou condutor presente no momento do recolhimento, ainda que se recuse a assinar o termo de recolhimento. Então, mesmo se o condutor ou proprietário estiver presente e não quiser assinar, ainda assim, considere-se que ele foi notificado, perfeito? Parágrafo 4º, caso o proprietário ou condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo, a autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento. Aí sim, se eles não estiverem lá, então vai expedir, lembra-se, se não tiverem quem? O proprietário ou o condutor. Então o carro tem que estar vazio, sem ninguém, tá bom? Expedir notificação de recolhimento para avisar um deles, certo? Para avisar o proprietário, no prazo de 10 dias. Contados do fato por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil em nome e para o endereço de quem constar no registro do veículo, para que seja retirado no prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento ou remoção. E parágrafo 5º, a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa deste de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Parágrafo 6º. Caso restem frustradas as tentativas de notificação presencial, postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, a notificação poderá ser feita por edital, a partir do qual passará a contar 60 dias para alienação por leilão. Isso aqui é importante também, porque ele já fala a partir de quando conta, quantos dias para que possa começar a alienação por leilão, tá certo? Então presta atenção também nesse parágrafo 6º. O 7º diz que o agente de trânsito recolherá o certificado do registro de licenciamento do veículo contra entrega de recibo ao proprietário ou condutor, ou informará no termo de recolhimento do documento equivalente o motivo pelo qual não foi recolhido. E o parágrafo 8º fala que para os veículos com restrição judicial ou policial, a autoridade responsável pela restrição será notificada, o que implica ciência de que o veículo poderá ser levado a leilão caso não seja regularizado e liberado no prazo de 60 dias. Então, aqui no caso de restrição judicial ou policial, certo? Artigo 5º. O órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo de 30 dias sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada do veículo. Parágrafo 1º, o edital de notificação, disso que a gente falou, da retirada do veículo, será publicado em portal na internet, do próprio órgão, fixado nas dependências, tudo isso aí pelo prazo de 10 dias, para que o veículo seja retirado com a devida quitação de débitos a ele vinculados e regularizado. Se não, vai acontecer o quê? Sob pena de ser incluído em procedimento de novo de alienação por leilão
decorrido o prazo legal. Então, sempre que perder o prazo, pessoal, vai acabar indo para alienação por leilão. Basicamente, a regra é essa. Parágrafo 2º, a notificação por edital deverá conter. Então, aqui está falando tudo que tem que ter no edital, certo? Na hora de, se houver uma publicação de edital, tudo que precisa ter. O nome do proprietário, logicamente, o nome do agente financeiro, tudo que precisa. Caracteres da placa de identificação do chassi do veículo, marca, modelo, tudo isso, tá certo? Parágrafo 3º, o edital deverá ser encaminhado por meio de comunicação eletrônica ao agente financeiro, arrendador do bem, entidade credora ou a quem tenha se subrogado aos direitos do veículo, caso o endereço conste no prontuário ao qual o veículo esteja vinculado. Parágrafo 4º. Para o caso de notificação postal decorrente de gravames financeiros registrados no prontuário do veículo, poderão ser agrupados em um mesmo documento todos os veículos que contenham gravames em favor do mesmo agente financeiro, sendo válidas as notificações postais por comunicação eletrônica. Artigo 6º, em caso de veículo transportado por carga de produto perigoso ou perecível de transporte coletivo de passageiros, a remoção imediata poderá não ocorrer, a critério do agente, verificadas as condições de segurança para a circulação. Então, esse aqui é outro artigo importante. Então, qual o caso? Que tipo de veículo? Veículo transportando carga de produto perigoso ou produto perecível ou transporte coletivo de passageiros. Nesse caso, desses veículos, a remoção ela pode não ser imediata. Remoção imediata pode não ocorrer. Isso vai ficar a critério do agente lá na hora, tá bom? Porque ele vai verificar o que? As condições de segurança para a circulação, dependendo da carga, dependendo se existe algum problema com os passageiros. Então, isso aí vai ser verificado pelo agente no momento, tá bom? Artigo 7º, veículo sob custódia que não puder ser identificado ou que tiver sua identificação adulterada, terá assegurado os seguintes procedimentos de verificação, inclusive como condição para ser levado a leilão. Então, aqui é quando o veículo, né, não puder ser identificado por alguma razão qualquer ou se foi adulterado. Então, emissão de laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do órgão, entidade responsável pela custódia do veículo, visando a busca da autenticidade de seus caracteres, enfim, tudo que precisa para fazer a identificação. Mas nessas situações aqui, ó, a linha A, veículo com identificação não reconhecida ou não assegurada, leiloar como sucata inservível qualquer que seja seu estado de conservação. Então, isso aqui são as situações que vão ocorrer para cada uma das análises. Então, veja, na linha A, fala de veículo com identificação não reconhecida ou não assegurada. Nesse caso, vai leiloar como sucata inservível. Isso é importante. Vai leiloar como sucata inservível qualquer que seja seu estado de conservação. Olha agora, a linha B, ela vai falar o quê? Veículo de identificação alterada com confirmação de sua identificação correta. Então, agora é com confirmação, mas com restrições judiciais, administrativas ou policiais. Então, agora a gente sabe a identificação e sabe o veículo, sabe qual que é a informação correta do veículo, mas ele tem restrições. Nesse caso, restrições, como eu disse, o judicial, administrativo ou policial. Nesse caso vai acontecer o quê? Vai notificar a autoridade responsável pela restrição para proceder à retirada do veículo em depósito, desde que pagas as despesas com remoção, estado para autorização do leilão, que pode ocorrer se não houver manifestação da autoridade no prazo de 60 dias também da notificação. A linha C fala agora de veículo de identificação alterada com confirmação de sua identificação correta, assegurada por dados verdadeiros, sem restrições. Então, agora é sem restrições judiciais, administrativa ou policial, certo? Nesse caso, vai emitir uma notificação ao proprietário ou agente financeiro que conste o registro do veículo, exigindo a regularização de dados por remarcação de caracteres, no prazo de 60 dias também, a contar do recolhimento, que se não será atendido, será incluído de novo em procedimento de leilão, tá bom? Sempre isso. A linha D é o veículo com identificação duplicada e ainda não tem confirmação de sua identificação correta, com alertas e restrições no registro de veículo original. Nesse caso, vai notificar a autoridade que inseriram as anotações no sistema
Registro Nacional de Veículos Automotores, no Renavan, solicitando que efetuem a exclusão de tais dados para que o veículo recolhido seja levado a leilão como sucata. A linha E é o veículo com identificação duplicada, com confirmação de sua identificação. O anterior na linha D era sem confirmação, agora é com confirmação, tá certo? E com ou sem alertas de restrições de veículo original. Nesse caso, é notificar as autoridades que inseriram as observações lá no sistema Renavan, solicitando que efetuem a exclusão também de tais dados. Tudo bem, tudo a mesma coisa, pessoal. No prazo de 60 dias, se não atendido também, vai ser recolhido por leilão, tá certo? Inciso 2 agora, não demonstrada a autenticidade da identificação do veículo recolhido ou legitimidade de sua propriedade, o veículo será incluído em procedimento de leilão como sucata inservível, qualquer que seja seu estágio de conservação. Então agora no caso aqui o quê? Não demonstrada a autenticidade de identificação. Então vai acontecer isso aí, qualquer que seja seu estágio de conservação também. Registrando o termo, que tal alienação não constará lá no sistema de Renavan, modo leilão por ausência de identificação. Inciso 3, o recurso obtido com leilão de veículo para o qual seja autorizada a sua alienação antecipada será integralmente revertido a crédito de conta indicada no respectivo termo autorizatório de venda, com seus débitos desvinculados na forma preconizada em lei. Artigo 8º, a restituição do veículo sob custódia somente ocorrerá mediante prévio pagamento de todos os débitos, obviamente, né, pessoal? Incidentes devidos e também o reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 1º, se o reparo exigido no caput demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo na forma transportada mediante autorização, assinalando o prazo para reapresentação. Então veja que esse parágrafo primeiro tem alguns detalhes. Se o reparo é exigido no caput, que a gente viu, demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção vai liberar o veículo para reparo. Na forma transportada, tem que ser dessa forma, mediante autorização e assinalando o prazo para a reapresentação, tá bom? Parágrafo 2º, a despesa de remoção em estado será devida integralmente por período contado em dias a partir do recolhimento do veículo e limitado ao prazo máximo de 6 meses. Artigo 9º, cumpridas todas as exigências e decorridos os prazos previstos, os procedimentos administrativos de recolhimento de veículo serão concluídos por termo final e conservados por 5 anos. Isso aqui também pode ser importante, tanto o parágrafo 2º anterior, como o artigo 9º. Artigo 10. Constatada a permanência do veículo recolhido de imposto do órgão público responsável, do órgão público conveniado do particular contratado por licitação, inclusive por meio de pregão ou mediante credenciamento não reclamado por seu proprietário por período superior ao previsto lá no CTB, este será levado à alienação por meio de leilão. Então veja que a maioria das sanções é alienação por leilão. Artigo 11. O órgão ou entidade responsável pelo envio de veículo ao depósito é competente para a realização do leilão, devendo o seu dirigente máximo autorizar expressamente a abertura do processo administrativo, bem como designar o leiloeiro. Parágrafo único. A realização do leilão poderá ocorrer diretamente pelo órgão ou por órgão público conveniado ou leiloeiro, podendo ainda ser designada comissão de leilão para a realização de atos instrumentais que auxiliem na sua realização e sua execução. Artigo 12. Os órgãos ou entidades de trânsito componentes do STN, regularmente habilitados junto ao sistema Renavan, e também o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, poderão realizar leilão de forma compartilhada, cujos ajustes serão definidos em comum acordo nos termos aqui desta resolução. Parágrafo único. O leilão compartilhado que a gente viu, ele será realizado conforme ajuste firmado entre órgãos e entidades cooperantes, recomendando-se que este instrumento preveja que seja realizado em um único procedimento com o mesmo edital e leiloeiro. Então esse aqui é o quê? É apenas uma recomendação, com veículos ofertados em lotes separados e com arremates depositados em contas bancárias distintas, sob controle e conciliação de cada órgão específico.
Artigo 13. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, durante os procedimentos preparatórios de sua realização, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro para detectar o que? Restrição judicial policial, registro de gravames financeiros, débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito ou ambientais e também identificando os credores, obviamente. Parágrafo 1º. O veículo que apresentar restrição judicial poderá ser retirado pela autoridade responsável pela restrição, desde que manifestação ocorra no prazo de 60 dias da notificação e que sejam pagas de novo as despesas com remoção e estada do veículo. Parágrafo 2º. O leilão do veículo que apresentar restrição judicial ou policial ocorrerá após autorização da autoridade responsável pela restrição ou em caso de descumprimento, do que a gente viu no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. As instituições financeiras poderão habilitar-se aos créditos remanescentes após deduzidos os valores dos encargos legais do montante obtido no leilão. Foca nesse parágrafo 3º também, que eu acho que é importante, ele pode cair na tua prova. Então, ele está falando das instituições financeiras poderem habilitar-se aos créditos remanescentes, sempre após deduzidos os valores dos encargos legais do montante obtido no leilão. Então, as instituições financeiras podem habilitar-se nesses casos. Parágrafo 4º. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado e do DF, no âmbito de sua circunscrição, deverão fornecer aos órgãos e entidades executivas e rodoviárias de trânsito da União, Estados e municípios que não sejam operadores das rotinas do sistema Renavan o acesso ao referido sistema para consulta da situação do veículo. Parágrafo 5º. Serão disponibilizadas aos órgãos e entidades executivas e rodoviárias de trânsito, de que trata o parágrafo 4º que a gente viu, todas as rotinas referentes ao leilão do sistema Renavan. Artigo 14. Esgotados os prazos de notificações previstos aqui na resolução e ainda não tenham comparecido nenhum dos notificados para quitação dos débitos ou retirada de veículo, será feito o quê? Verificação final das condições de cada veículo para fins de avaliação. Artigo 15. Avaliação dos veículos. Então, agora a gente vai falar da avaliação que foi citada. A avaliação dos veículos será feita pelo órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão, pela comissão de leilão ou ainda por profissional terceirizado, mas devidamente autorizado e habilitado. Deverá o quê? Identificar os veículos conservados, que se encontram em condições de segurança, estabelecer lotes de sucata a serem leiloados, proceder à avaliação de cada veículo, de cada lote, sucata, etc. Atribuir a cada veículo identificado como sucata um valor proporcional ao valor do lote. Parágrafo único. O órgão ou entidade responsável pelo leilão poderá reclassificar a avaliação do veículo realizada por profissional terceirizado, levando em conta os princípios da economicidade, celeridade processual e eficiência. Adivinha se isso aqui é importante saber? É, com certeza. Então, ele pode jogar qualquer outros princípios aqui que você está acostumado a estudar, mas não. Ele está falando da economicidade, celeridade processual e eficiência. Escreve isso aí, que isso aqui você precisa saber. Artigo 16. São considerados como sucata. Então, o que são sucata? Aqui é o conceito. Os veículos que estão impossibilitados de voltar a circular ou cuja autenticidade de identificação ou legitimação da propriedade não restar demonstrada, não tendo direito à documentação. Parágrafo 1º. Aqui são os critérios mínimos para a classificação como sucata. Então, aqui são os critérios. Aquilo que a gente viu antes foi o conceito do que é sucata. Aqui são os critérios para se classificar como sucata. Então, danos de grande monta, impossibilidade de reparo, motor cuja numeração não seja possível confirmar, veículo artesanal sem registro. Olha só que curioso. Veículo registrado no exterior, mas que não foi licenciado no Brasil. Parágrafo 2º. Aqui são os veículos classificados como sucata, são divididos como? Então, até os classificados como sucatas, existem divisões. Eles são divididos dessas formas, ó, sucatas aproveitáveis, sucatas inservíveis ou sucatas aproveitáveis com motor inservível. Então, essas são divisões. No caso de sucatas aproveitáveis, são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo,
com inutilização, obviamente, da placa e do chassi, certo? Que tem o registro do veículo. No caso de sucatas inservíveis, são aquelas transformadas em fardos metálicos por processo de prensagem e trituração. É aquilo que se junta tudo e joga fora, entendeu? Então pensa nisso, sucata inservível é aquilo que você junta tudo e joga fora, que você não vai utilizar mais nada, porque não dá para utilizar. É desnecessária, então, a inutilização das placas de numeração do chassi quando a prensagem ocorrer em local supervisionado pelo órgão responsável do leilão. E no caso de sucata aproveitável, mas o motor for inservível, daí são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor. É meio óbvio, né, pessoal? E que conste a numeração, devendo ser inutilizadas as placas com chassi, etc. Parágrafo 3º, os veículos definidos como sucatas inseridos em processo de leilão somente poderão ser vendidos como destinação final e sem direito à documentação, como sucatas prensadas para empresas regulares do ramo da siderúrgica ou fundição, ou ainda como sucatas aproveitáveis, mas aí nesse caso é para empresas do ramo de comércio de peças usadas. Então isso aqui eu acho muito importante também. Claro, tudo que a gente viu aqui atrás, dos tipos de sucata que tem, da classificação, e aqui também, tá certo? Parágrafo 4º, os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem recolhidos há mais de um ano poderão ser destinados à reciclagem como material ferroso, independentemente da existência de restrições sobre o veículo. Isso aqui também é importante, ó. Tudo isso aqui é importante que eu estou falando. Parágrafo 5º, a alienação prevista no parágrafo 4º, que a gente viu agora, será realizada por tonelagem de material ferroso, condicionando-se a entrega de um material arrematado à realização dos procedimentos necessários de descaracterização total do bem, à destinação exclusiva para reciclagem siderúrgica e a captação ambiental correta de fluidos, combustíveis e demais materiais, tá certo? Porque tem que visar sempre o meio ambiente também, tem que pensar no meio ambiente. Artigo 17. Para os veículos avaliados como sucata, o órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão deverá, então, inutilizar a identificação gravada no chassi, solicitar a baixa ao órgão do executivo de trânsito do registro do veículo, emitir e solicitar ao órgão a certidão de baixa do veículo. Isso aqui já não é tão importante, não. Artigo 18. O órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão, após a publicação do edital, deverá registrar no sistema Renavan a indicação, de que o veículo será levado a leilão, exceto no caso de sucatas com ausência de identificação. Então, exceto nesse caso aqui. Parágrafo 1º, no caso de inoperância do sistema Renavan, o órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão deverá emitir comunicado oficial ao órgão detentor do registro do veículo de que esse será leiloado, bastando tais informações para que o órgão do registro do veículo adote todos os procedimentos devidos. Parágrafo 2º, atendido o disposto no caput, o órgão executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo deverá informar no prazo máximo de 10 dias úteis a existência de débitos, restrições ou outros encargos incidentes sobre o pontuário do veículo ao órgão ou entidade de trânsito preparador do leilão, devendo alertar sobre o fato impeditivo à alienação. Artigo 19. Cumpridas todas as exigências para a realização da alienação, o órgão ou entidade responsável por meio de leiloeiro designado expedirá o edital de leilão listando todos os veículos em lotes como conservados ou sucatas. Tem que falar tudo. Então aqui o que o edital precisa ter? O edital do leilão deve conter o quê? Para alienação de veículos conservados destinados à circulação, tem que conter tudo isso aqui, ó. Objeto de alienação para leilão, locais, condições, endereço, local. Isso aqui não é importante, pessoal. Ele não vai te perguntar tudo que precisa ter o edital, não. Critério para julgamento, sanções, instruções e normas, condições locais e outras indicações. É um rol apenas exemplificativo, pode conter outros também. Aqui no caso para alienação de sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível, destinados ao comércio de peças. Então, tem que conter objetos da alienação por leilão, locais, datas, a mesma coisa, tá bom, pessoal? Ó, depois separa um pouquinho o vídeo, dá uma lida, não tem tanta importância isso, vou passar. E inciso terceiro fala da alienação de sucata inservível, que é transformada em fardos metálicos, tá certo? Também tem mais uma relação aí do que precisa ter o edital, tá certo? Você dá uma lidinha aí para o vídeo. Aqui é a continuação. Então, parágrafo 2º, para os veículos definidos como sucatas aproveitáveis para comércio de suas partes, o edital conterá apenas os dados necessários de avaliação
que permitam distinção da marca, modelo, ano da fabricação, número do motor e cor predominante, considerando a inutilização obrigatória de seus dados identificadores. Parágrafo 3º. Os editais de leilão deverão identificar que aqueles que tiverem crédito sobre o veículo poderão requerer a sua habilitação para exercer direito sobre o crédito identificado, obedecida a ordem de prevalência legal, sendo considerados notificados desde a publicação do edital. Artigo 20. Aqui o edital de leilão será publicado com antecedência mínima de 15 dias. Isso aqui você tem que saber, pessoal. Edital de leilão será publicado com antecedência mínima de 15 dias. 15 dias de quando? Obviamente da realização do leilão. E tem que observar várias condições aqui. Então, o aviso do leilão, sistematizando as características do leilão. E aqui você pode dar uma paradinha no vídeo e ler também, pessoal. Isso aqui eu acredito que não vai cobrar em prova. O prazo você tem que saber. Agora o resto aqui eu acho que não. Artigo 21. Na data e hora prevista, será promovido o leilão, obviamente, conduzido por leiloeiro designado formalmente pelo órgão responsável que constará do edital sendo ofertados os lotes a interessados. Artigo 22. Os lotes arrematados serão descritos em nota de arremate ou documento equivalente, emitida pelo leiloeiro ou órgão de entidade responsável pelo leilão, que conterá o número do lote, o valor do arremate, nome, CPF e tudo mais. Artigo 23. Os valores oriundos dos arremates serão depositados em conta do Tesouro Público. Olha que interessante. Então, os valores serão depositados em conta do Tesouro Público ou em conta específica na agência bancária em que o órgão detenha suas movimentações regulares em conformidade com a lei, sob a responsabilidade de quem detém autorização para a movimentação das contas bancárias do órgão ou entidade. Artigo 24. O veículo poderá ser restituído ao proprietário até o último dia útil anterior à realização da sessão do leilão, desde que quitados os débitos e regularizados. Então, é importante esse artigo 24 também. Ele fala até quando o proprietário pode restituir o veículo. Então, poderá restituir o veículo poderá ser restituído ao proprietário até quando o último dia útil anterior. Então, olha, o examinador pode falar assim, o último dia útil à realização. Não, o último dia útil anterior à realização da sessão do leilão. Parágrafo único. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo a qualquer tempo, por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, obviamente. Então, se aquele bem tinha débitos, certo? Se o veículo tinha débitos, então o antigo proprietário vai reaver todos esses débitos. Artigo 25. Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema renovando o extrato do leilão, conforme dispuser um manual do referido sistema, ou, em caso de inoperância do sistema, vai comunicar oficialmente o fato ao órgão ou entidade executiva de trânsito do registro do veículo. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade do executivo de trânsito do registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado, existentes até a data do leilão ou não quitados com recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 dias. Então anota todos esses prazos dessa resolução, que eu acho que essa resolução, no que tange a prazos, é importante, porque ele fala de prazo de leilão, até quando pode quitar, até quando pode retirar o veículo que foi recolhido. Então é importante esses prazos. Parágrafo 2º. Para desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no sistema no prazo de 10 dias, mais um prazo. Para veículo leiloado como sucata, o órgão detentor de seu registro deverá efetivar a baixa e expedir a respectiva certidão. Parágrafo 4º. O arrematante de veículo destinado à circulação será responsável unicamente pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, que vai ser calculado de forma proporcional a contar do mês da realização do leilão. Para os veículos leiloados como conservados, o arrematante terá o prazo de 30 dias para o registro perante o órgão executivo de trânsito, que conta-se a partir da data da liberação pelo órgão ou entidade responsável pelo leilão. Artigo 26. O veículo conservado destinado à circulação será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência da propriedade perante o órgão ou entidade executiva de trânsito detentor do registro. Artigo 27. Ao arrematante do veículo leiloado como sucata será fornecida a certidão da baixa do registro,
que está prevista nesse decreto, atestando sua baixa que será emitida pelo órgão detentor do registro do veículo. Artigo 28. Os órgãos ou entidades que não realizam controle contábil nos sistemas oficiais do governo federal deverão manter todos os controles financeiros demonstrados por documentos inseridos, óbvio, dos respectivos procedimentos administrativos autuados e devidamente instruídos. Artigo 29. Estamos chegando ao fim. Os recursos administrativos demandados contra atos de leiloeiro ou da comissão de avaliação formalmente designados serão resolvidos pela autoridade de instância superior a que se subordinam e sobre a decisão desta os recursos serão apreciados pela autoridade competente. Parágrafo único. Em qualquer fase recursal é facultada assistência jurídica. Anota isso aqui, pessoal. É fácil de memorizar, mas anota. Em qualquer fase de recurso é facultada assistência jurídica. Artigo 30. O procedimento de leilão será homologado por termo próprio, assinado pela autoridade competente após a confirmação do atendimento de todas as exigências normativas. Artigo 31. Os processos de leilão serão instruídos com os seguintes documentos. Então, precisa de todos esses documentos aqui também, certo? Depois você dá uma lida aí. Não é tão importante, não. Aqui continua, edital de leilão, contendo a relação dos veículos em anexo, com lote, etc., marca, modelo, tudo que precisa, não é importante. Artigo 32, o valor integral arrecadado com os arremates será depositado em conta bancária, responsável pela realização. Deverão ter a seguinte ordem de prevalência, então falar de ordens aqui também não acho tão importante não, você dá uma parada e dá uma lida. Continuação. Parágrafo 1º. O montante dos custos do procedimento a ser ressarcido será demonstrado em planilha anexada em processo de leilão, e as parcelas proporcionais a serem deduzidas do valor de remate de cada veículo serão definidas da seguinte forma. Então, vai aplicar uma formuleta aqui, pessoal, tá certo? Isso aqui ele não vai perguntar em prova não, fica tranquilo, tenho certeza que ele não pergunta. Tem um coeficiente percentual aqui, isso aqui não vai perguntar não. Os recursos arrecadados com alienação de veículos sucatas que não tiveram sua identificação confirmada vai ser destinado exclusivamente ao órgão ou entidade responsável pela realização do leilão. É importante esse parágrafo 2º, sim. Dá uma notada aí. Parágrafo 3º. As multas de trânsito devidas a outros órgãos de trânsito serão quitadas após aquelas de direito do próprio órgão realizado do leilão, obedecida a ordem cronológica de imputação das mesmas, podendo o órgão realizador do leilão adotar o critério de recolher a maior quantidade de multas que o recurso destinado permitir. Artigo 33. Aqueles que tiverem crédito sobre o veículo poderão requerer a habilitação nos termos dessa resolução a partir do lançamento do edital até o encerramento da sessão de lance, sendo que o pagamento se dará após a quitação dos débitos. E ainda se houver saldo e obedecida a ordem cronológica da habilitação. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput do edital de leilão é considerado a notificação para todos os habilitados. Artigo 34. Os rendimentos oferidos em razão da aplicação financeira dos arremates em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão, desde a realização até a promoção das providências indicadas nessa seção, se houver, serão rateados proporcionalmente utilizando o coeficiente que a gente viu lá no outro artigo, tá? Artigo 35. Restando o saldo do produto apurado na venda de cada veículo, quitados os débitos e as despesas previstas nessa resolução, este deverá ser mantido em conta remunerada na agência bancária pública ou privada que o órgão detenha de suas movimentações regulares. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, no prazo de até 30 dias, para a realização deverá notificar o ex-proprietário para que realize o levantamento do saldo. Parágrafo 2º. Comparecendo interessado para o recebimento do saldo do credor registrado em seu nome, o órgão responsável acatará o recolhimento por meio de processo administrativo autuado, que terá anexado os seguintes documentos. Então, precisa desses documentos aqui para esse caso aí. Os saldos credores não reclamados serão mantidos em registro e conta bancária do órgão ou entidade pelo prazo de 5 anos. O resto aqui não é tão importante. Artigo 36. Havendo insuficiência de recursos para a quitação do débitos e despesas previstos, o órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá comunicar aos demais órgãos e entidades de trânsito credores para que promovam a desvinculação de tais débitos do registro do veículo.
Artigo 37. Os débitos que não forem cobertos pelo valor alcançado com a alienação do veículo poderão ser cobrados pelos credores na forma da legislação em vigor por meio de ação própria e inclusão em dívida ativa no nome dos ex-proprietários. Os órgãos e entidades componentes do STN, no âmbito de suas competências ou nas suas unidades federativas, poderão utilizar de normas complementares versando sobre matérias necessárias à boa prática na realização de leilões de veículos recolhidos. E artigo 39. A retirada do veículo leiloado do depósito ou entidade de trânsito deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias úteis, contados a partir da data da realização do leilão, sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante, com a perda do valor desembolsado, tá certo? Passem um aqui, voltando, 39, parágrafo único, observadas as razões apresentadas ou circunstanciais, o órgão responsável pelo leilão poderá prorrogar o prazo da retirada de veículo arrematado por igual prazo. Então, pode ser prorrogado por igual prazo de 30 dias. Artigo 40. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, cumpridas as exigências e decorridos os prazos previstos para alienação por meio de leilão, deverá manter sob registro o arquivo toda a documentação referente ao procedimento de leilão para eventuais consultas dos interessados na forma da lei pelo prazo de 5 anos, contados do fim do exercício da realização do leilão, podendo ser microfilmados ou armazenados em meio magnético, óptico, digital, eletrônico e etc. Artigo 41. Os órgãos e entidades componentes do STN que detenham em seus pátios ou depósitos veículos mantidos em condições deterioradas sem providências de alienação, potencializando possíveis riscos ambientais ou de saúde pública, terão o quê? Promoverão revisões e reexames de suas condições, buscando a solução aos seus casos em conformidade com a resolução, enquadrando os procedimentos possíveis providências de acordo com o disposto nesse normativo, inclusive acionando as autoridades que possam ser responsáveis pelos bloqueios. Aqui vai competir ao Denatran, na qualidade de órgão máximo, o que? Manter e atualizar os procedimentos de ordem operacional contidos nessa resolução. Aqui, por fim, pessoal, essa parte é importante, finalzinho mais importante, é vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. Então, se um veículo que foi leiloado como sucata, ele não pode voltar à circulação. Isso aqui é importante, pode cair na prova, está no final da resolução, ó, a gente já está cansado e mesmo assim o examinador pode ir lá embaixo e pegar isso aqui que é importante. Então, foi leiloado como sucata, não pode voltar à circulação, ponto. Parágrafo único. O veículo leiloado como sucata, que for recolhido em circulação, então, não pode, mas se caso for recolhido em circulação, o veículo que foi leiloado como sucata, será novamente levado a leilão pelo órgão. Chega até a ser bizarro, né, pessoal? Então, se foi leiloado como sucata, não pode voltar à circulação, mas se foi flagrado e recolhido um que foi leiloado e que estava em circulação, vai ser leiloado novamente. Aplica-se aos veículos licenciados no exterior tudo que está descrito nessa resolução. Então, ainda que o veículo seja licenciado no exterior, vai aplicar o que está nessa resolução. Olha só que interessante o artigo 45. Ele fala que aplicam-se aos animais recolhidos às disposições dessa resolução. Claro, no que couber, né, pessoal? No que couber. O animal nunca vai poder ser levado para sucata, né? Então, aplica aos animais. Olha só, isso aqui pode cair em prova, você pode achar que é nada a ver, mas está aqui na resolução. Para acabar, os leilões com editais publicados até a entrada de vigor dessa resolução não se sujeitam às regras nela estabelecidas. Isso aqui não é importante, não. Então, aqui a gente acabou. Espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado de alguma forma. Demorou um pouquinho, mas é importante, pessoal, principalmente esse final. Espero que você tenha acompanhado até aqui, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui. Muito obrigado e até a próxima.